Olá, vamos para um segundo exemplo de série de Fourier. O primeiro exemplo foi um pouquinho mais longo, porque a gente sempre começa com um exemplo um pouco mais detalhado, né? Agora, uma parte importante da gente reconhecer quando que a função é par, quando a função é ímpar, porque isso já vai diminuir o número de integrais que nós temos que resolver. Então, vamos pegar um outro exemplo, desenvolver Fourier para esta função. Então, a parte importante é fazer o esboço do gráfico. Então, nós temos aqui os valores de x, então de menos π a 0 e de 0 a π. Esses são os valores de x. Então, o que nós temos? Entre menos π e 0, quaisquer que sejam os valores de x, a minha imagem é sempre menos 2. Ou seja, isso é uma função constante, igual ao primeiro exemplo, menos 1 e 2. Não tem variável x para a gente substituir. Por exemplo, se fosse menos 2x, aí já gerava uma reta decrescente, ou no caso aqui 2x, uma reta crescente. Entre 0 e π, quaisquer que sejam os valores de x, a minha imagem é sempre 2. Agora, uma parte importante a partir de agora. Antes da gente começar a calcular os coeficientes, vamos determinar se a função é par ou ímpar. No exemplo anterior, a função não é nem par nem ímpar, então tem a necessidade de calcular os três coeficientes, o A0, o AN e o BN. Mas quando a função é par ou ímpar, já não vamos precisar. Então vamos lá. Escolhe um valor qualquer entre 0 e π, ou seja, entre 0 e 3,14. Vamos pegar, por exemplo, o 2. Então, quando o x vale 2, quanto que vale a minha imagem? A minha imagem vale 2. Agora vamos pegar o valor oposto do que escolhemos. Então, escolhemos 2, agora vou pegar o menos 2. E qual o valor da imagem quando o x é menos 2? O valor da imagem é menos 2. Então, por definição, peguei dois valores de domínios opostos e as minhas imagens também são opostas. Logo, isso caracteriza que f de x ela é uma função ímpar. E aí, a função sendo ímpar, o que vai acontecer? O nosso A0 é 0, o nosso AN é 0, nós só vamos precisar calcular o BN. Ou seja, não vamos mais ter que calcular 3 integrais para cada coeficiente, vamos calcular apenas um coeficiente, porque a gente já sabe que o A0 e o AN vale 0. E aí, como que vai ser feita a nossa integral? Então, a gente só precisa calcular o BN, que é 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de x, seno de πx sobre L dx. Ah, lembrando, né, que o nosso L é quem? Então, tem aqui π mais π, 2π. Então, o nosso L é π. No exemplo anterior, eu tinha imagens diferentes, então precisei calcular uma integral para o lado esquerdo do zero e uma integral para o lado direito do zero. Como aqui as imagens são opostas, o que vai acontecer? O valor da integral aqui vai ser o mesmo valor da integral aqui, ou seja, eu não preciso calcular duas integrais, então eu posso resumir essa fórmula desse jeito: 2 sobre L vezes integral de 0 a L de f de x seno de πx sobre L dx. Por quê? O resultado da integral do lado esquerdo é o mesmo resultado da integral do lado direito, ou seja, eu calculo uma e multiplico por 2. Se quiser, aqui no caso, todo mundo escolhe o lado direito, né? Trabalha com intervalo positivo, nada impede de querer trabalhar com o lado negativo. Então, substituindo, o que nós vamos ter? 2 sobre L que vale π, integral de 0 a π, a imagem da função no lado direito é 2, vezes seno de nπx sobre o L que vale π. Esse π vai cortar com o π daqui, então só reescrevendo, fazendo alguns ajustes, ó, esse 2 que está multiplicando, já posso jogar para fora da integral e multiplicar pelo 2 aqui, então vai ficar 4 sobre π
integral de 0 a π de seno de nx dx. E aí vamos resolver essa integral. Aí, para resolver essa integral, nós vamos utilizar o nosso formulário. De acordo com o nosso formulário, a integral de nx, seno de nx é, então vamos ter que dn é 4 sobre π, então aí vamos ter menos 1 sobre n, cosseno de nx definido de 0 a π. E aí nós substituímos pelo limite superior menos o limite inferior. Fazendo apenas um lembrete, né? Quando a gente trabalha com integral de potência, eu sempre falo que não precisa substituir o x por zero, porque 0 ao quadrado, 0 ao cubo é tudo zero. Mas aqui estamos trabalhando com uma função trigonométrica e o cosseno de zero vale 1, então não podemos descartar o zero. Faço aqui já a multiplicação, menos 4n, menos 4 sobre nπ, vezes, e aí substitui pelo limite superior, menos o limite inferior. Na série de Fourier, sempre vai aparecer o cosseno de nπ, não tem jeito. E toda vez que aparecer o cosseno de nπ, tem que substituir por menos 1 elevado a n. Ele vale essa potência. Por quê? No ciclo trigonométrico, então eu tenho aqui, cosseno está com sono, então está deitado. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. Então, ó, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, ou seja, o cosseno vai variando entre 1 e menos 1. E aí é representado por essa potência, porque se o n for par, o resultado vai ser positivo. Se o n for ímpar, o resultado vai ser negativo. E o cosseno de zero que vale 1. E aqui nós sempre temos que fazer a ramificação. Temos que considerar dois casos. O que acontece se o n for par e o que acontece se o n for ímpar. Se o n for par, o que vai acontecer? Essa potência aqui é positiva, então vai ficar 1 menos 1. Então a gente vai ter isso, menos 4 sobre nπ, 1 menos 1. Ou seja, isso vai dar zero. Agora, se o n for ímpar, essa potência já vai dar negativa, então vai dar menos 1. Então a gente vai ter isso. Bn é igual a menos 4 sobre nπ, menos 1 menos 1. Ou seja, aqui vai dar menos 2, multiplicado por menos 4 vai dar 8. Então o nosso Bn, o nosso coeficiente Bn é 8 sobre nπ. Agora a gente desenvolve a série de Fourier, que é f de x igual a 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, a n, então, o que a gente sabe? Como a função é ímpar, o nosso a0 vale 0, então 0,2 é 0, e o nosso an também vale 0, então isso aqui também vai virar tudo 0. Então a gente só vai trabalhar com esta parte aqui, certo? Então o que a gente tem? A gente teve que, então vamos lá, n igual a 1. O que a gente tinha? Se o n, a gente chegou no, se o n era par, aqui se o n era ímpar, né? Se o n era par, o nosso coeficiente dava 0. O n é a posição do termo, só lembrando. Então, n igual a 1 é o primeiro, n igual a 2 é o segundo e assim por diante. Então, vamos lá. N igual a 1. 1 é ímpar. Então, aqui, se o número é ímpar, a gente utiliza esse coeficiente. Então, vai ficar 8 sobre 1 π. E aí, substitui aqui também. Seno de 1 πx sobre π. Mais n igual a 2. 2 é par. Então significa que o Bn é 0, então nem precisa substituir nada.
n igual a 3, 3 é ímpar, então substitui 8 sobre 3π seno, aí substitui aqui também o n e substitui o L. Simplificando, então nós vamos ter 8 sobre π seno de x, que esse π corta com π, mais 8 sobre 3π seno de 3x. E aí está escrito a nossa função desenvolvida de forma de Fourier.